Glória a Deus, louvado seja o nome santo e eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uma vez mais, meus irmãos, eu quero compartilhar um texto sagrado da palavra do Senhor aos nossos corações neste novo dia. Que o Senhor venha falar aos nossos corações de uma forma muito simples, que o Senhor venha falar de uma forma que nós venhamos poder entendermos e compreendermos aquilo que realmente o Senhor lhe deseja transmitir aos nossos corações por intermédio da sua poderosa e eterna palavra. Eu quero ler aos nossos corações a palavra do Senhor que está escrito no capítulo 7 de Mateus, a partir do versículo 13 ao versículo 20, onde nos diz assim a palavra do Senhor: Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que entrem. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhem-se uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz frutos bons, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar frutos maus, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Louvado seja Deus. Meus irmãos, a palavra do Senhor é bem enfática a falar acerca da nossa salvação. A palavra do Senhor neste texto sagrado vai trazer esta narrativa bem enfática, que nós poderemos entendermos e compreendermos acerca daquilo que Jesus ele transmitiu para os seus discípulos, aquilo que a palavra de Deus nos registra, a qual nós poderemos entendermos acerca da nossa salvação. A palavra de Deus aqui no texto sagrado diz assim: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. O texto sagrado nos ensina a entrarmos pela porta estreita. Mas a palavra de Deus diz: porque a porta é larga e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, são muitos os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, há poucos há que a encontrem. Uma das maiores dificuldades de as pessoas entenderem e compreenderem uma coisa que é muito simples, os ensinamentos de Jesus Cristo, para que nós podemos entendermos acerca da nossa salvação. No capítulo 13 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, a palavra de Deus vai falar assim: e percorri as cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E disse-lhe um: Senhor, são poucos os que se salvam? E ele lhe respondeu: porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o pai de família se levantar e cerrar a porta, e começardes a bater de fora e a bater a porta, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E respondendo ele, vos disser: não sei de onde vós sois. Louvado seja Deus. Irmãos, a palavra de Deus
ela ensina a todos aqueles que decidiram, que tomaram uma decisão e a entrar pela porta estreita, como está escrito lá em João 10, que Jesus ele vai dizer: eu sou a porta, quem entrar por ela, quem entrar por mim, salvar-se-á, entrará, sairá e achará pastagens. Jesus é a porta estreita, Jesus é o caminho, é a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por ele. Jesus é a porta e Jesus é o caminho. Jesus é o caminho estreito e Jesus também é a porta estreita. Mas porque muitas pessoas elas não conseguem compreender os ensinamentos que Jesus ele transmitiu de uma forma tão simples, onde a palavra de Deus vai nos ensinar acerca da nossa salvação, onde nós poderemos entendermos sobre a salvação. E onde a palavra de Deus aqui nos fala, através desses textos sagrados, Jesus ele é a porta estreita, Jesus é o caminho estreito. Mas porque muitas pessoas, elas não conseguem compreender. Aqueles que decidiram entrar pela porta estreita, entrar pela porta e caminhar pelo caminho estreito, que é Jesus, seguir os passos de Jesus, é o caminho estreito, é o caminho que nos leva à vida eterna, é o caminho que nos leva para o céu, que nos conduz para o céu, e a porta também é estreita, que é Jesus. Mas por que Jesus ele fala desta forma? Todos nós que decidimos seguirmos a Cristo, seguirmos os passos de Jesus, entrarmos por esta porta, que é Jesus Cristo. Jesus ele diz para todos nós: portanto, aqueles que vêm a mim, aqueles que vêm a mim, aqueles que me seguem, aqueles que decidem a me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas aquele que perder por amor de mim ou por amor ao Evangelho, salvar-se-á. Irmãos, é muito simples. Nós podemos entendermos que a salvação, a porta estreita, o caminho estreito que nos conduz à salvação, por seguir os passos de Jesus, não é fácil, porque nós temos que negarmos as nossas vontades, nós temos que negarmos a nós mesmos, para nos colocarmos, para vivermos a vontade de Deus para nossas vidas. Nós sabemos que é muito difícil, é muito complicado, se nós não buscarmos, se nós não nos dedicarmos, se nós não nos entregarmos verdadeiramente para que Deus ele possa tomar conta das nossas vidas, para que nós venhamos estarmos vivendo, andando, caminhando num caminho estreito, nós não poderemos entrar. Esta porta, ela ainda está aberta, mas chegará um dia que ela irá se fechar. No capítulo 13 de Lucas, diz assim, no versículo de número 26, então começardes a dizer, temos bebido, comido e na tua presença, e tu tens ensinado nas nossas ruas. E ele vos responderá, digo-vos que não sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos os que praticais a iniquidade. Ali haverá choro e ranger de dente, quando virdes Abraão, a Isaque e Jacó e todos os profetas no reino de Deus, e vós
lançados fora. Glória a Deus. Irmãos, é muito sério. No versículo 14, a palavra de Deus diz assim, ó: porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, a poucos há que entrem. São poucos. Olha, observe que a pergunta a Jesus, no capítulo 13 de Lucas, e disse-lhe um: Senhor, são poucos os que se salvam? E ele lhes respondeu: porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Glória a Deus. E porque é larga a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. São muitos. Porta larga e porta estreita não é a porta das igrejas. Não é a porta estreita é Jesus. A porta larga é a que as pessoas elas decidem escolher. Elas decidem seguir a Jesus, mas decidem viver da forma que elas querem. Elas não querem se submeter à vontade de Deus e seguir o caminho estreito. E a porta estreita é deixarmos de fazermos a nossa vontade para nos submetermos à vontade de Deus. Essa é a verdade. Essa é a verdade sobre o caminho estreito e a porta larga. E a porta larga são muitos os que entram por ela. Uma das coisas que mais tem enganado as pessoas, observe que depois desse texto, a palavra de Deus, a narrativa, continua falando e dizendo assim: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhe-se uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz frutos bons, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar frutos maus, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Glória ao Deus. Irmãos, logo após o texto que nós lemos, Jesus ele diz: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidas como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Pelos seus frutos os conhecereis. Glória a Deus. Meus irmãos, nós temos que ser muito cautelosos acerca dos ensinamentos, que nós estamos recebendo. Porque Jesus, ele vai falar logo após esse texto: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas. Nós estamos vivendo dias onde as pessoas acham que pessoas de Deus, homens de Deus, homens que são realmente homens de caráter, homens inspirados pelo Espírito Santo de Deus, nós estamos achando nesses dias que nós estamos vivendo, por alguns ensinamentos que nós estamos tendo nesses últimos dias, que são apenas pessoas que estão por aí orando, e através das suas orações acontecem curas, milagres, acontecem sinais, prodígios e maravilhas. Mas só que os ensinamentos de Jesus Cristo, ele está muito além do que aquilo que nós estamos sendo ensinados, ou do que aquilo que nós até mesmo estamos imaginando. Porque essas coisas,
obras, sinais, prodígios e maravilhas, eu não estou dizendo que não é para existir. E nem estou dizendo que todas as pessoas que são usados para operar sinais, prodígios e maravilhas, curas, milagres, eu não estou dizendo que seja errado e que nem todos sejam falsos. Mas o que a palavra de Deus nos ensina é que nós conheceremos um homem de Deus, não é pelo que acontece através da sua vida, não é pelo que ele fala, porque as pessoas, nós podemos falar muito bem de Jesus, nós podemos falar muito bem sobre Deus, mas também nós podemos não conhecer a Deus, nós podemos estar operando sinais, prodígios e maravilhas, assim como nós podemos estar sendo usados por Deus para fazer todas essas coisas, também pode acontecer de uma pessoa estar operando sinais, prodígios e maravilhas e também não estar sendo usados por Deus. Entendeu, meus irmãos? A profundidade do texto sagrado, tão simples, e muitas vezes nós não conseguimos compreender o que Deus ele quer transmitir aos nossos corações. Como nós poderemos conhecer um homem de Deus, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus? Jesus diz: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Pelos seus frutos os conhecereis. O problema é que após nós vermos sinais, milagres, prodígios e maravilhas, nós já ficamos abismados, já achamos, já colocamos aquilo dali como um grande homem de Deus, um grande profeta de Deus. Só que a palavra de Deus nos ensina que nós conheceremos a ovelha, nós conheceremos os falsos, não é pelo que ele diz, é pelos seus frutos. Ninguém conhece ninguém pelo que ele fala. Ninguém conhece ninguém pelo que ele prega. Só iremos conhecer pelos frutos. Jesus disse: pelos frutos os conhecereis. Louvado seja Deus. Meus irmãos, que nós venhamos compreendermos que nós temos que seguirmos os passos de Jesus, renunciarmos à nossa própria vida, nos submetermos à vontade de Deus, para que no grande dia essa porta ela não esteja fechada para nós. Hoje a porta ainda está aberta. Jesus ainda está convidando a todos os cansados, oprimidos, todas as raças, línguas e tribos. Jesus ainda está com a porta aberta, esperando, aguardando a decisão. Muitos dizem assim: será que são muitas pessoas que irão se salvar? Jesus diz através do texto: são poucos os que encontram, porque muitos preferem o caminho largo, a porta larga, o caminho que leva à perdição. Que nós venhamos buscarmos conhecimento de Deus, para que no grande dia, assim como aquelas pessoas do capítulo 13 de Lucas disseram: nós temos comido, bebido em tua presença. Nós temos comido, bebido, participado de culto, participaram de santas ceias, participaram de cultos, mas o Senhor os dirá que não os conhece. A oportunidade nos está sendo concedida todos os dias que nós abrimos os nossos olhos.
que nós venhamos compreendermos e buscarmos. Se a pessoa que estiver vendo este vídeo, assistindo este vídeo, por acaso você saiu do caminho, você começou a decidir, você se decidiu a seguir um caminho largo, um caminho espaçoso, volte para o caminho, volte a renunciar, a se submeter à vontade de Deus. Amém? Que Deus abençoe a todos, que você venha receber esta palavra ao seu coração, para a honra e glória do Senhor nosso Deus.